Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui ler com vocês um evangelho. E nosso Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então o que nós estamos vivendo é o que a palavra de Deus diz, que tudo o que nós estamos vendo, ouvindo, é o cumprimento das profecias. Mas muito em breve o Senhor Jesus vai voltar para buscar a igreja que se separou do mundo, que santificou a sua vida, que procurou andar nos caminhos estreitos de Deus, nos caminhos retos e justos do Senhor. Aqui no Evangelho de Mateus, é uma passagem muito conhecida. Jesus, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Amém? Que é um capítulo em que Jesus, ele vai ensinar a maneira que o homem consegue andar com ele, mesmo nós vendo o mundo totalmente corrompido, mas é possível o homem andar com Deus aqui na terra. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, Abraão era um amigo de Deus, Enoque andou com Deus. Então todos os profetas, todos os apóstolos andavam com o Senhor pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que todas as profecias foram inspiradas de Deus, e elas são proveitosas, elas são boas, agradáveis para corrigir o homem, para exortar o homem e para repreender o homem, a que ele seja perfeito diante do seu Senhor. Jesus, aqui em Mateus capítulo 7, é um sermão que ele ensina a respeito de como o homem deve conseguir andar com ele aqui na terra. Ele vai mostrar claramente que existe dois caminhos, existe só uma possibilidade, existe dois caminhos, um que conduz à vida eterna e o outro que conduz à perdição eterna. Jesus, ele fala em João capítulo 10 e versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou bom pastor, eu sou o bispo, eu sou o que sou, o Emanuel, Deus conosco. Por isso que Jesus, quando ele estava aqui na terra pregando o reino de Deus, ele não poupou nem sequer aqueles religiosos, saduceus, aqueles escribas e também os fariseus, que vinham ter com ele para perguntar algo a respeito do reino dos céus e algo a respeito dos homens. Jesus tratou todos humanamente, tratou a todos de igual modo. Só que Jesus não alisou ninguém, Jesus não veio aqui agradar a ninguém, ele veio para cumprir o que o Pai mandou. Ele desceu do céu para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. A vontade de Deus, disse o apóstolo Paulo, é que todos os homens chegam ao conhecimento da verdade e se arrependam. Pedro também disse, quase a mesma fala que o apóstolo Paulo disse, que todos venham
ao conhecimento da verdade e se arrependam. Só que Jesus, ele vai ensinar o homem a andar com ele aqui na terra. Lá em Lucas capítulo 15, Jesus falou que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Todos os dias, aqueles que querem de fato andar com o Senhor aqui na terra, terá que negar a sua própria vida, negar a si mesmo, para ser um discípulo aprovado de Deus. Está escrito na segunda epístola de Timóteo, Paulo escreveu dizendo que deve o homem se apresentar a Deus como varão aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Só que Jesus, quando ele vai instruir alguém querer seguir a ele vai falar para o homem negar a si mesmo. Um dia Jesus estava caminhando e veio um homem e falou para o Senhor: mestre, para onde o Senhor for, eu irei. Só que Jesus virou para ele e falou: olha, o Filho do Homem não tem aonde repousar e nem inclinar a sua cabeça. Aí o outro veio até Jesus e falou: mestre, para onde tu for, eu também vou. E Jesus falou para ele, e eles viu que não era da maneira que pensa, não é do jeito que o homem imagina que deve andar com Jesus. É preciso negar a si mesmo. A maior dificuldade de qualquer homem relacionado a Deus é ele negar a sua própria natureza, é ele deixar para trás tudo que pertence, tudo que ele um dia conquistou com esforço, porque é impossível o homem querer seguir a Jesus e ainda ser amante de si mesmo e amante do mundo. Aí Jesus vai falar: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Aqui Jesus está ensinando a maneira que o homem consegue obter algo precioso. E não é o carro que você deve pedir a Jesus, não é o casamento que é precioso, não é o relacionamento, não é um trabalho, não é uma empresa, não é uma vida fácil aqui na terra, que é algo precioso que Jesus está mandando o homem pedir. Jesus a tratar da maneira que manda o homem pedir é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, que é o selo da redenção do homem. Por isso que esse Espírito Santo, Jesus falou em João 14, desceria do Pai. Ele iria para o Pai, mas não nos deixariam órfãos, nem viúvas. Ele rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não vê, mas vós já o tendes. Pedi o Espírito Santo de Deus. Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas fluirão de dentro do seu ser. Aquele que crê em mim, como fala a Escritura, porque tem muitos falsos profetas que se introduziram no meio dos homens, ensinando doutrinas e preceitos de homens, tentando invalidar a lei de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus. Por isso que a importância do homem em observar a lei de Deus, em guardar os mandamentos do Senhor Jesus, é tão claro e tão evidente, para que ele não seja enganado por aqueles que vêm em pele de ovelha, mas por dentro, falou o Senhor Jesus, são lobos devoradores, lobos cruéis. Pelos seus frutos os conhecereis. Você já plantou pé de milho e nasceu abóbora? Você já plantou pé de melancia e nasceu uva? É impossível. Por isso que Jesus falou que toda árvore é conhecida pelo seu fruto. O fruto mostra quem é a árvore. Por isso que a pessoa, ela ser enganada, é porque ela gosta de ser enganada. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, eles falaram que o povo deseja ouvir a mentira. Ouvir a mentira. Por que ouvir a mentira? Porque a mentira, ela tem propostas boas, propostas agradáveis. Por causa da mentira, o homem trai a mulher. Ele mente escancaradamente. Ele mente por qualquer coisa. Ele mente para adquirir dinheiro. Ele mente para conseguir cargo melhor e elevado na empresa.
ele mente subordinando alguém, ele mente para tentar ser mais esperto, ser bambambam, ele mente por qualquer coisa. Mas Jesus, quando ele fala que aquele que quer vir após mim negue-se a si mesmo, uma das características do homem e uma das coisas que o homem deve deixar para trás, deixar de fazer e praticar é a mentira. Ou o homem se converte verdadeiramente a Deus e anda com Deus aqui na terra, em espírito e em verdade, ou ele está disfarçado de cristão, disfarçado de pastor. Jesus falou neste mesmo capítulo, que naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas coisas. Jesus vai falar abertamente, da maneira que eu estou dizendo aqui agora: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, é uma palavra dura, mas que hoje Jesus, ele está dando tempo para o homem se arrepender do pecado que ele comete, porque o homem pensa que não comete pecado, ele afirma que ele é bom, ele não mata, ele não rouba, ele não faz nada, senão somente viver, gasta dinheiro, esbanja o que tem, vive da maneira que acha que é bom, que acha que é melhor, que acha que é certo. Só que diante de Deus, todos são pecadores. Aos olhos de Deus, todos pecaram. Ou o homem é redimido pelo sangue de Cristo, ou ele ainda está debaixo de maldição. Ou o homem é alcançado pela misericórdia de Deus, ou ainda ele está andando aos caminhos largos da perdição que conduz o homem à destruição da alma. Porque aquele que pede, recebe. Sabe por que as pessoas não conseguem receber o poder de Deus? O Espírito Santo, o dom gratuito de Deus? É porque elas pedem e pedem mal, não sabem pedir. Abram a Bíblia, ou quando não abrem a Bíblia, vão fazer orações. Quando não é orações, é reza. Aí vai orar, vai rezar, vai pedir a Deus casamento, vai pedir a Deus trabalho, vai pedir a Deus saúde, vai pedir a Deus tanta coisa, só não pede o Espírito Santo. O Espírito Santo ensina o homem a andar na verdade. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele bebia, não bebe mais. Se ele furtava, não furta mais. Se ele mentia, não mente mais. Se ele se drogava, não se droga mais. Se ele usava o corpo para prostituição, o corpo agora passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus falou: nem todos vão entrar por essa porta. São poucos os que acham a porta estreita. O caminho é largo, o caminho é espaçoso, que conduz multidões, milhares e milhares de almas estão entrando pelo caminho largo. Sabe por quê? Porque tem um ídolo em que ele tanto se baseia a sua vida. Tem um ídolo que ele admira mais do que Jesus. Tem os ídolos que o mundo mostra. Um dia eu estava lendo a notícia do homem conhecido como Pelé. Para o mundo do futebol, Pelé é eterno. Agora, ser eterno é o ser não morrer. Ser eterno é o camarada nascer e não morrer. Ele vive eternamente. Só que a Bíblia fala que o homem é pó. Do pó ele veio, ao pó ele vai voltar. Quem falou que Pelé é eterno? Pelé é um comedor de farinha. Pelé é apenas mais um que está levando multidões para o inferno com a maldita idolatria do futebol. Rei do futebol. O único rei que existe é Jesus. O resto foi o mundo que levantou ídolos, levantou jogadores, levantou artistas, está levantando por todo o planeta
tem ídolo a todo gosto, tem todo tipo de influência, mas Jesus aqui ensina, pede, porque todo aquele que pede recebe, mas não pede para Jesus celular, não pede para Jesus para comprar fazenda, não pede para Jesus para ter vida boa, fácil aqui na terra, porque isso não vem de Deus. Agora o diabo, o inimigo, o diabo, o destruidor, ele oferece tudo para o homem, só para ele ganhar adoradores, só para ele ganhar fama, status, para ganhar recursos. Jesus, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Satanás estava no deserto com Jesus, só que Jesus foi pelo Espírito de Deus, Satanás foi de intruso, e ele foi lá tentar Jesus, e ele falou, numa das oportunidades, está vendo toda a glória deste mundo? Todos os reinos eu dou a quem eu quero, prostra meus pés e me adora. Só que Jesus virou para Satanás, e na mesma moeda, ele disse, para trás de mim, Satanás, está escrito também, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É só a Deus que o homem deveria estar servindo e buscando. Mas por que vai buscar o Deus do futebol, Maradona? Por que vai buscar o Deus da cachaça, o Deus Baco? Por que o mundo vai buscar o Deus da Mega Sena, Deus Mamon? Era para estar buscando o verdadeiro e único Deus. Senhor dos exércitos é o seu nome, varão de guerra, é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, campeão dos campeões. Quem disse que Corinthians é campeão dos campeões? Só que o mundo venera, o mundo busca aquilo que é aparentemente bom. Só que a Bíblia diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Agora, ai daqueles que trocou Jesus por Neymar, trocou Jesus por Cristiano Ronaldo, trocaram Jesus por Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, troca Jesus por ídolos, por time de futebol, por novela, por filmes, troca Jesus por qualquer coisa. Eu não vim aqui em nome de religião, eu não vim aqui em nome de papa, eu não vim aqui em nome de pastor, eu vim aqui pregar o evangelho, a verdade da palavra de Deus, que os pastores deveriam estar pregando. Cadê os crentes dessa cidade que não pregam contra a idolatria do futebol? Cadê os pastores aqui que não pregam contra a feitiçaria? Sabe o que a Bíblia diz? Que a rebeldia é pecado de feitiçaria. Paulo, aliás, Pedro escreve dizendo na sua epístola que o juízo de Deus começa primeiro pela sua casa. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? A desobediência à palavra de Deus. Hoje ninguém faz caso por ela. Só que o profeta Amós, no capítulo 8, disse: eis que vem dias, diz o Senhor, em que sobre a terra enviará fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Correrão de norte a oeste, estão como estrelas errantes, cada um busca o que é seu, disse o apóstolo Paulo, mas não o que é de Cristo. O caminho é estreito, a porta é muito estreita, poucos são os que acham esta porta, poucos são os que encontram Jesus, porque a maioria consegue encontrar uma religião que é mais adaptável ao modo de viver, ao seu bel prazer. Cada um está buscando uma religião a tipo gosto. Vai na feira, compra qualquer mercadoria. Da mesma forma está sendo comparado a simbologia de um homem estar buscando uma religião, achando que isso já é suficiente para ele entrar nos céus. Só que não é com religião que o homem entra nos céus. Não é o homem frequentar a igreja que vai levar ele para o céu. Não é o homem rezando, não é o homem fazendo qualquer tipo de abominação aos olhos de Deus que ele vai entrar nos céus. Só tem uma maneira:
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quer Jesus? Larga a cachaça. Quer Jesus? Larga o futebol. Quer Jesus? Larga a música profana. Deixa o funk, deixa o sertanojo, deixa o rock. Vem para Jesus. Ele oferece água viva, pão vivo que veio do céu, vida eterna. Porque tudo que você está vendo aqui, tudo aquilo que os homens elevam diante deles, perante Deus, é abominação. Toda a glória do homem não passa de abominável, diabólica e satânica. Toda a glória é tal, disse o apóstolo Tiago. Agora, a glória de Deus é o homem louvar o seu nome. A honra de Deus é o homem buscar a sua face, temer ao Senhor. Só que Jesus, quando fala que o caminho é estreito, a porta é apertada, poucos são os que encontram, só que ele vai citar o porquê que muitos estão errando. Errais porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus falou que as pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. Conhece o catecismo romano, conhece o livro do Harry Potter, conhece a fada madrinha, conhece o Neymar, o Cristiano Ronaldo, conhece o Pelé, Maradona. Agora as Escrituras, olha aí na praça para ver se tem alguém com Bíblia, mas com iPhone, com celular de última geração, está nas mãos. Conhece qualquer coisa, menos as Escrituras. Aí Jesus vai falar e citar a respeito dos falsos profetas. Sabe quem são eles? São aqueles que vêm em nome de Deus, como papas, padres, vêm em nome de Deus, pregando heresias, usando a palavra de Deus para enganar aqueles inocentes que não conhecem Bíblia. Porque ao homem de Deus, o diabo não tenta gracinha com eles. O homem de Deus, o diabo não engana. Eles tentaram elogiar Paulo e Barnabé. Olha, aliás, Paulo e Silas tentaram elogiar aqueles homens de Deus. Ali vai dois verdadeiros homens de Deus, os servos do Deus Altíssimo. Muitos dias aquela mulher estava elogiando Paulo e Silas. Aí Paulo virou para aquela mulher que estava cheia de demônios: sai dela, Satanás. Na mesma hora ela caiu em si. Sabe por que as pessoas não querem largar o pecado? Porque gosta de ser amigo do diabo, gosta de praticar iniquidade, gosta de fazer o que é perverso. Só que Deus não vai ter o culpado por inocente. Deus conhece os corações dos homens. Toma cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas são os líderes religiosos, os falsos pastores. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz: ficarão de fora os cães. Os falsos pastores, falou o profeta Isaías, os cães vão ficar de fora do reino dos céus. Por isso que Jesus falou em Lucas capítulo 13: porviai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Muitos tentarão entrar, aqui na terra não estão querendo, mas naquele dia vão tentar bater a porta. Senhor, abre-nos a porta, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Ah, eu vim do sudeste, não te conheço. Eu vim do nordeste, não te conheço. Eu vim do norte, não te conheço. Não lembra de mim, Senhor? Eu frequentava a igreja todo santo dia. Estava lá a igreja, e eu estava lá rezando, eu estava lá orando, eu estava lá jejuando. Só que o coração estava longe, longe de mim. Por isso que o profeta Jeremias falou no capítulo 29: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
O Senhor te repreenda, Satanás. Jesus, ele não brincou de pregar a palavra da vida eterna. E nem eu vim aqui brincar em alisar o seu ego, como esses pastores grandes fazem. Pregam heresias, andar em cima de sal grosso, pular fogueira santa, queimar isso e queimar aquilo. Agora a palavra da vida eterna, Jesus falou, poucos são os que encontram esta palavra, poucos são os que encontram o caminho. Aí Jesus, quando estava falando, os religiosos sempre observavam o Senhor. E Jesus fala a respeito dos falsos profetas, e eles ficaram só observando. Mas por que ele fala assim? Ele tinha que ter mais ética. Por que ele fala dessa maneira contra os homens, contra a igreja, contra a religião, contra os líderes? Jesus falou mais do inferno do que qualquer outro. Lá em Mateus 23, versículo 33, Jesus perguntou para os hipócritas, as serpentes, as raças de víbora: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Uns acreditam que rezar Ave Maria vai livrar. Outros creem que purgatório existe, reencarnação, vida após esta. Só que Jesus falou, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Se teu olho te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz tropeçar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrar na vida eterna faltando um dos teus membros do que você tendo os dois, ser lançado no lago de fogo e enxofre. É melhor entrar nos céus pobre como era Lázaro, mendigo, morador de rua, do que bilionário, trilionário como é o Neymar. Porque Jesus falou, quão difícil é os ricos entrar no reino dos céus, porque o Deus do rico é Mamon. Só que o pobre está buscando na Mega Sena, na lotomania. Os pobres estão buscando Deus Mamon, para ver se fica rico, não é? Para ver se dá uma vida melhor à família, se dá um futuro melhor para os filhos. O que está para vir aí, Jesus falou, cada dia, basta cada dia o seu mal. O que está para vir aí, é a ira do Cordeiro. Eu não quero estar na pele daqueles que estão brincando com Deus, com a palavra de Deus, usando o nome de Deus, o nome de Jesus, só para pedir besteira. Eu nunca vi uma geração tão como esta, de evangélicos que fazem campanha para adquirir casamento, sobe ao monte para adquirir trabalho. Por que ele vai correr atrás de almas que estão perecendo no mundo das drogas? Homens que estão entregando a vida à cachaça, ao alcoolismo. Só que Deus, Ele mandou pregar o Evangelho. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, falou Jesus, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo, mas agora o oposto ao justo, o ímpio, ele tem prazer em pecar, tem prazer em roubar, tem prazer em furtar, tem prazer em adulterar, tem prazer em mais e mais pecar. Porque ele pensa que morreu, acabou. Ele pensa que depois da morte vai para um bom lugar. Morreu fumando maconha, acorda no inferno. Morreu bebendo cachaça, lago de fogo e enxofre. E não sou eu que vou mandar, é Jesus. Ele falou pela boca do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os ladrões, está cheio de ladrão. Eu vi uma reportagem lá no trânsito de São Paulo, 2 homens saqueando e tentando quebrar o vidro do carro de uma mulher para roubar a mulher. Ladrões, está cheio de ladrão no mundo. Bando de vagabundo que não tem coragem de trabalhar. Vai trabalhar em vez de estar roubando os outros.
Por que não toma vergonha na cara e vai trabalhar? Mas quer roubar. Aí depois achar que Deus está abençoando, ainda bota uma frase: livrai-me de todo mal. Fez um roubo, Deus obrigado. Matou alguém, obrigado Deus por me ajudar. Só se for o Deus diabo, o Deus deste mundo, que cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso que o caminho é estreito. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Então não se entregue a sua vida à vaidade, não se entregue à idolatria, porque a idolatria está impregnada em todo o mundo. Infelizmente as pessoas não querem saber de Jesus, porque elas acham que tem Jesus desde quando já nasceram. Elas pensam que frequentar a missa já tem Jesus. Elas pensam que fazer qualquer tipo de ritual já tem Jesus como seu Salvador. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 12: aqueles que recebem, Deus lhes dá o direito de tornarem-se feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. É no nome de Jesus que o homem tem salvação. Então esta é a mensagem. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crê de todo o teu coração. Não seja um crente incrédulo. Não seja aquela pessoa que diz que crê em Deus, mas quando vem a primeira tempestade, é como o homem que Jesus conta na parábola, fez a sua casa sobre uma areia, a primeira tempestade derrubou. Grande foi a queda daquela casa, grande é a queda do homem que confia em si mesmo, faz do seu braço a sua força, faz do seu dinheiro a sua confiança. O seu carro, eles têm o carro, eles têm cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns confiam em armas. Se fosse dizer hoje o profeta, falaria assim: uns confiam em armas, outros confiam em seguranças, e aí ia. Só que nós, todavia, confiamos no Senhor Jesus, porque é dos céus que vem o recurso do crente, é de Jesus que vem o socorro. Ainda que os montes se abalam, a fé do crente está afirmada na rocha. Ainda que o mundo está passando por essa tão grande oblação, tão grande devastação, mas o crente tem a confiança em Deus, em Jesus. Ainda que o mundo está vivendo uma tão grande pandemia, o crente confia em Jesus. Eu não estou falando desses evangélicos que falam que creem em Jesus, mas está aí envergonhando o nome dele, envergonhando a palavra dele. Crente em Jesus é como foram os apóstolos, que não tinha vergonha de pregar o evangelho, que não tinha medo de falar contra a política podre de Roma, que não teve medo de estar diante dos reis e de príncipes, e eles não negavam a fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que eles queriam, quando eles tentaram soltar aqueles crentes, e eles falam assim: não me solte, deixa que eu vou morrer por amor a Jesus. Porque o crente, ele sabe que depois que ele morre, não é o fim para ele. O cristão, depois que morre, não é o fim. Ele acorda no gozo, ele acorda na paz, ele acorda em um novo céu, uma nova terra, ele acorda ao lado do seu Senhor. Então busque ao Senhor Jesus enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Amém, irmão? Deus abençoe.